Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o nosso entrevistado de hoje é o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, do PSB. Márcio Lacerda, muito bem-vindo aos estúdios da Super Notícia. Bom dia, obrigado por nos atender. Bom dia, Rodrigo, Ricardo e Delma. Bom dia, ouvintes da Rádio Super Notícia. Participa com a gente dessa entrevista o editor de política do jornal O Tempo, Ricardo Corrêa. Ricardo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Rodrigo, bom dia, prefeito, bom dia, Delma, bom dia, ouvintes da Rádio Super Notícia FM. Bom dia. Ex-prefeito Márcio Lacerda, eu quero começar esse bate-papo, essa entrevista com o senhor, fazendo duas perguntas em uma. O senhor ficou 8 anos na Prefeitura de Belo Horizonte. Qual foi a sua maior alegria à frente da Prefeitura e qual foi a sua maior decepção, algo que o senhor gostaria de ter feito, mas não conseguiu? Bem, 8 anos de muito trabalho, de muita dedicação, com muita participação dos funcionários da Prefeitura, participação da sociedade, dos conselhos. Eu penso que avançamos muito, conseguimos cumprir cerca de 2/3 ou mais, 80% quase, das metas do nosso planejamento estratégico. Eu pretendia ser lembrado, depois de prefeito de Belo Horizonte, como um prefeito da educação, e a maior alegria foi realmente ter feito avançar a educação fortemente nos 3 eixos que planejamos. A ampliação da educação infantil, nós partimos de 40 escolas um mês, chegamos a 130. Ampliação da escola de tempo integral, começamos com 15 mil crianças e chegamos a 65 mil, além de ter ampliado, melhorado muito a qualidade da educação. Então, portanto, ver crianças mais vulneráveis da periferia frequentando uma escola infantil que provoca inveja até nas pessoas de alta renda, realmente nos realiza muito. Em relação a dificuldades, naturalmente, toda cidade brasileira não consegue avançar tanto quanto gostaria. Nós tivemos uma dificuldade, com o metrô. Eu trabalhei desde 2007 no assunto, ainda como secretário de Desenvolvimento do Governo do Estado, e conseguimos avançar apenas no projeto. Eu atribuo isso às disputas políticas entre PSDB no Governo do Estado e PT no Governo Federal. Qual é a maior dificuldade em administrar Belo Horizonte? Qual é a área mais crítica? Olha, toda cidade grande hoje, isso já era no início do meu mandato, sempre coloca como maiores problemas a saúde e a segurança. Isso continua sendo um problema em todas as grandes cidades brasileiras e agora, mais recentemente, em qualquer cidade, dada, digamos, os cortes de repasse do governo federal e dos governos federais, do governo federal, dos governos estaduais para as prefeituras, que estão, de fato, tendo que colocar cada vez mais recursos na saúde. Isso acontece, pelo que sei, está acontecendo também com Belo Horizonte, que está tendo que colocar cada vez mais recursos próprios na saúde. E, naturalmente, o crescimento desordenado, as invasões, e para isso é preciso ter um bom plano diretor, é preciso ter uma boa lei de uso e ocupação do solo, código de posturas, código de obras. Nós avançamos muito nisso, mas não conseguimos ver andar no ano passado na Câmara de Vereadores, e também não está andando agora, o novo plano diretor, que foi um trabalho de 4 anos, com participação de centenas de delegados eleitos na discussão, e chegou à Câmara com aprovação da esquerda mais radical e também com a aprovação dos construtores, dos empresários do setor imobiliário mais progressistas, mas enfrentando ainda alguma reação dos especuladores de terreno. Agora, prefeito, o senhor conseguiu 2 mandatos na prefeitura, foi eleito, depois reeleito, que mostrou que a população aprovou o primeiro mandato, mas ao fim desses 8 anos não conseguiu eleger o sucessor. Aqui o senhor atribui essa derrota do grupo político, vamos dizer assim, na última eleição? Bem, primeiro é preciso destacar, se você analisar o Sul, o Centro-Oeste e o Sudeste brasileiro, nas eleições de 2016, nenhum prefeito conseguiu se reeleger ou fazer seu sucessor. Por outro lado,
especificamente em Belo Horizonte, devido, digamos, ao meu estilo mais de administrador, um pouco mais franco, direto nas minhas colocações, eu passei a enfrentar uma certa rejeição da classe política que dizia que eu não era político, e isso então dificultou a formação de uma aliança, e nós tivemos enorme dificuldade, de fato, de arranjar uma coligação para apoiar o nosso candidato. Isso levou, de fato, a um mau resultado, mas que entendo que não foi um julgamento da nossa administração, porque nós terminamos o ano com a aprovação de mais de 2/3 da população. E a partir dessa saída, né, do senhor da prefeitura, nós já estamos há 6 meses com uma nova administração. Como é que o senhor está vendo a administração atual em relação ao que era feito antes? Muda muito? É muito diferente a administração do Calil do que foi a administração Márcio Lacerda? Olha, ele, como todas as prefeituras no país hoje, continua enfrentando, como nós enfrentamos nos últimos anos, dificuldades na arrecadação devido à crise econômica. Eu disse até no meu discurso de transmissão de cargo que nós tínhamos feito um forte ajuste em 2015, 2016, cortando cargos comissionados, reduzindo despesas de toda ordem, mas que ele teria que continuar esse ajuste. E, naturalmente, o ajuste foi bem feito, porque nós conseguimos entregar as finanças da prefeitura em ordem, uma exceção aí na maioria do país hoje. Naturalmente, os primeiros 6 meses é um processo de ajuste, de entender o funcionamento da máquina, e eu torço para que a nova administração dê certo. Sou Belo Horizontino, né? Na cidade vivem meus filhos, meus netos, eu torço para que dê certo a administração do senhor Calil. Nós estamos conversando nesta manhã com o ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, aqui no Café com Política. E nós temos, ex-prefeito, uma pergunta aqui de um dos nossos seguidores que está nos acompanhando pela live da Supernotícia FM neste momento. É o Celso Júnior, que nos perguntou aqui pelo Facebook. O senhor vai ser candidato ao governo de Minas no ano que vem? Pergunta direta e objetiva do ouvinte. Bem, todo ex-prefeito de Belo Horizonte, bem avaliado, é um pré-candidato natural ao governo do estado, assim a população, a classe política considera. E, no meu caso específico, o presidente nacional do meu partido, PSB, esteve na cidade em fevereiro e colocou, então, o meu nome como um pré-candidato ao governo do estado. E, nesse momento, eu estou fazendo um trabalho extenso de viagens por todo o estado, toda semana, e procurando conversar com as lideranças políticas, empresariais, sindicais, religiosas, populares, etc., para conhecer bem o estado de Minas Gerais nas suas diversas regiões, que são muito diferentes entre si, e, através desse aprendizado, debater e construir, quem sabe, um projeto de retomada do desenvolvimento de Minas Gerais, que tem crescido menos ou caído mais do que a média nacional. Isso é muito ruim e, naturalmente, no momento adequado, em que isso sendo possível, colocar essa candidatura e buscar as alianças necessárias. Ex-prefeito, a gente tem uma outra pergunta aqui de um seguidor nosso, mas isso vem a calhar com o que o senhor falou agora há pouco, que torce para que a administração do prefeito Calil dê certo, porque sua família mora aqui, seus filhos e tal. Mas talvez a gestão do prefeito Calil enfrenta a sua maior crise agora no momento, nesses 6 meses, com todo esse problema que está acontecendo com os camelôs. E um dos nossos seguidores aqui, o Valdemar Alcântara, pergunta por que o senhor deixou os camelôs ocuparem as ruas sem nada fazer na sua Olha, gestão. Isso não é verdade. Isso pode ser verificado com o CDL, com o Clube Diretor Logista, que sempre mantinha contato conosco, apontando, digamos, problemas nas várias regiões da cidade. E nós procuramos sempre trabalhar para não deixar, digamos, essa ocupação se estabelecer de forma permanente. Por que isso aconteceu, então, prefeito? Olha, eu não sei, eu acho que o recrudescimento da crise econômica fez com que o desemprego, né, digamos, o aperto das famílias
levasse as pessoas a buscar alternativa de renda. Então, o número de ambulantes na rua, nos sinais de trânsito, aumentou muito de, digamos, 8 meses para cá. Na nossa gestão, nós fizemos um trabalho de fiscalização forte, o CDL pode confirmar isso. Por outro lado, nós temos um problema sério de contrabando no país e muitos desses ambulantes são usados, muitos, não estou dizendo todos, até no seu desespero, de serem distribuidores de produtos contrabandeados. Isso, portanto, além de afetar o comércio, que paga seus impostos, que paga seus aluguéis, afeta também a indústria brasileira. Prefeito, voltando a falar da questão da nossa política local, agora há pouco tinha um ouvinte que perguntou ao senhor se o senhor é candidato ao governo de Minas. Vamos voltar um pouquinho no tempo, relembrar que o senhor foi eleito em 2008 para o seu primeiro mandato, com o apoio do hoje senador Aécio Neves e do hoje governador Fernando Pimentel. Depois houve um processo de distanciamento do senhor com essas duas lideranças ao longo dos anos. Como é que fica a construção da sua candidatura e em qual grupo político o senhor hoje se posiciona efetivamente para construir essa candidatura? Porque são dois grupos que enfrentam também as suas dificuldades em Minas Gerais neste momento. Senador Aécio Neves com as denúncias, governador Fernando Pimentel enfrentando dificuldades na administração e denúncias também. De qual lado hoje está Márcio Lacerda? Bem, em primeiro lugar, é preciso dizer que nesse momento, digamos, de estar se passando o país a limpo, né, em todas essas investigações, é preciso tomar cuidado também para não fazer condenações antecipadas, é preciso dar direito de defesa aos acusados, aos denunciados, e é preciso partir também da presunção de inocência, que é um avanço, né, no direito universal em todos os países civilizados. Então, vamos aguardar, vamos torcer para que o senador Aécio Neves e o governador Fernando Pimentel provem, né, a sua inocência e vamos deixar a decisão para a justiça, né, e não fazer pré-julgamentos. E com relação à construção de possíveis alianças, isso é algo que virá lá na frente, fevereiro talvez do próximo ano. Nesse momento, não estou dedicando, nem o meu partido, não estou me dedicando a conversas com as cúpulas partidárias para construir possíveis acordos. O trabalho é um trabalho de base com a sociedade para construir uma proposta, uma possível pré-proposta para sedimentar uma possível aliança no próximo ano. Agora, como é que o senhor vai fazer diferente, já que no ano passado o senhor mesmo falou com a gente agora há pouco que enfrentou dificuldades de construir uma aliança em torno do candidato que era apoiado pelo senhor? O que o senhor traz de diferente para essa construção neste momento, para não acontecer o isolamento político que se deu no ano passado? Bem, o que eu posso oferecer, digamos, é a minha experiência de gestor, aprovado pela população, com uma excelente imagem no país todo e até internacionalmente. Viajei mais de 10 vezes para falar de políticas públicas de Belo Horizonte em fóruns no mundo inteiro, muitas vezes como única cidade brasileira convidada. Isso é uma conquista da população, né? Não é do Márcio Lacerda. E, ao mesmo tempo, né, tendo tido uma experiência também de secretário executivo de ministério em Brasília, secretário de Desenvolvimento Econômico no governo do Estado, uma experiência municipalista forte em vários níveis de atuação, mas principalmente nos últimos 2 anos como presidente da Frente Nacional de Prefeitos. E estou, no meu trabalho, defendendo, inclusive, uma política de mais atenção aos municípios. É preciso já debater, isso já está acontecendo por sugestão nossa, através da Frente Nacional de Prefeitos. É preciso rediscutir, no momento em que a receita volte a crescer, é preciso nos prepararmos para que essa volta da arrecadação seja distribuída de uma forma mais justa. Os municípios vêm recebendo cada vez mais atribuições, é o caso expressivo da saúde, e recebendo cada vez uma parte menor do bolo total de impostos do país. Então, eu sou, digamos, um apóstolo dessa missão municipalista. Nós precisamos reconstruir
o país de baixo para cima. Os prefeitos atuais, a gente vê uma mobilização muito forte no sentido de ter gestões mais transparentes, mais honestas, mais eficientes. E os prefeitos, então, têm essa oportunidade, essa missão de, estando mais próximo da população, mesmo em dificuldades, mostrar à população que a democracia vale a pena, que política é a discussão dos problemas do dia a dia, a busca de soluções através de um debate aberto e transparente em cada cidade. Se o senhor fosse governador hoje de Minas, qual seria a solução que o senhor tentaria para reduzir a crise financeira do Estado hoje? O governo Pimentel tem defendido o acerto de contas com a União por causa das perdas da Lei Candir. O senhor acredita que essa é a solução para a crise financeira do Estado ou o senhor agiria de outra forma? Bem, essa é uma tese muito simpática que o governador está defendendo, até justa, em princípio, mas eu acho que nesse momento é uma espécie de miragem no deserto, de um oásis à frente para quem está morrendo de sede. Os prefeitos fazem as contas, vou receber milhões. No caso do país, o que seria essa dívida da Lei Candir, tem uma comissão especial no Congresso tratando disso, até por decisão do STF, e essa dívida monta a 800 bilhões de reais. Então você imagina um orçamento federal na saúde, 110 bilhões de reais, deficitário, e aonde se vai arranjar 800 bilhões de reais a curto prazo. O governo federal com um déficit primário de 2,5% do PIB, 150 bilhões de reais, mais 500 bilhões por ano de rolagem da dívida, que é dívida a mais que se toma para pagar juros. Então a situação é muito grave mesmo. Agora, pelo que eu sei, o governador não fez um ajuste que poderia ter feito desde o início, aumentou os gastos já no primeiro ano de mandato, aparelhou um pouco a máquina, até em função da fragilidade política pessoal que ele enfrenta no momento, que eu até lamento, e não aceitou, eu não sei as razões dele, não aceitou o ajuste que o governo federal propôs depois de uma lei aprovada no Congresso e que o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro estão se esforçando para aceitar. É um debate que precisaria ser um pouco mais aberto, porque o déficit é muito grande, chega aí a 15 bilhões de reais, parece, para esse ano, para o próximo ano, e o Estado não consegue repassar os recursos obrigatórios para a saúde nos municípios. Parece até que está retendo recursos federais que seriam destinados aos municípios. Então a situação é muito grave. Possivelmente o governador está contando com uma retomada da economia. A retomada de fato está acontecendo, os sinais são positivos, isso é muito bom para o país, para Minas Gerais. Mas os reflexos na arrecadação ainda vão demorar. E a situação é grave. Números que eu vi ontem, no caso do orçamento federal, que seria a principal fonte de ajuda, as despesas com a Previdência nos primeiros 5 meses do ano 2017 cresceram 7,2% em relação aos primeiros 5 meses do ano passado. A despesa com folha de pagamento quase 12% e o custeio teve que cair 15%. Então é uma conta que já não fecha e a tendência é piorar, e se não forem tomadas medidas mais corajosas. Agora, essa discussão se dá, evidentemente, com o governo federal, num pacto, essa discussão sobre redistribuição de dinheiro e de responsabilidades. Como é que o senhor vê hoje a situação do governo federal? O senhor acredita que o presidente Michel Temer vai concluir seu mandato? É com quem se deve discutir essa situação ou a gente já tem que começar a olhar para frente? O presidente Temer está muito fragilizado politicamente, e até cada dia mais. Isso torna muito difícil para ele conduzir pactos, reformas que o país precisa. O país hoje vive, de fato, uma crise séria de governança. Apesar disso, felizmente, a economia tem reagido pela sua dinâmica cíclica natural, mas nós não temos projeto de país, assim como nós não temos projeto de Estado. Belo Horizonte fez o seu plano estratégico em 2009,
reviu em 2015 para adequar aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para 2030. E como é que você vai melhorar o país sem uma visão de futuro? Então, nós precisaríamos de um grande acordo. Eu digo isso para nível não só de cidade, mas de estado e também de país, onde todas as lideranças, todas as elites, no sentido mais amplo possível, não é elite só econômica, né, procurassem um acordo mínimo, uma agenda mínima de convergência para que o país pudesse avançar, mesmo que avançar aos poucos. A situação, do ponto de vista político, é muito grave. Não adianta imaginar que um presidente eleito em 2018, por um debate que será um debate muito polarizado, muito, muito duro, irá, por um passe de mágica, tirar o país do buraco. Nós precisamos de acordo nacional. Ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, nosso tempo infelizmente acabou, já tem aqui dezenas de perguntas de ouvintes, o senhor já está desde já, inclusive, convidado a retornar aqui para responder outras perguntas de ouvintes que certamente surgirão. Muito obrigado pela entrevista, pela participação. Eu agradeço de coração essa oportunidade de falar com vocês, falar com os ouvintes da Rádio Super Notícia FM, e elogiar o tipo de jornalismo que vocês estão fazendo, né? Bastante amplo e transparente, e esperar que a gente possa, de fato, construir um bom projeto para Minas Gerais no próximo ano.